Olá, meus amigos do canal da Aprovação PGE. No vídeo de hoje, a gente vai analisar o informativo de número 1153 do STF. E eu já adianto, tem muito julgado que vai estar na sua prova, não tenho dúvida disso. Meu nome é Gustavo Andrade, sou um dos coordenadores aqui do Aprovação PGE e a gente vai analisar como esses julgados aqui serão cobrados em sua prova. Mas antes da gente começar, deixa eu te fazer um convite muito importante. No dia 5 de novembro, isso mesmo, 5/11, o Aprovação PGE vai fazer a sua Black Week. E olha só, cá entre nós, é o maior desconto, a maior oferta da história do Aprovação PGE. E você não pode perder. Clica no link que está aqui na descrição desse vídeo para você se cadastrar e aproveitar essa mega oferta da Black Week do Aprovação PGE. E agora a gente vai analisar os julgados do informativo número 1153 do STF. É possível que projeto de lei de iniciativa parlamentar defina o valor da RPV, conhecida também como requisição de pequeno valor, obrigação de pequeno valor? Esse questionamento é importante e, particularmente, eu confesso que eu trabalhei nesses casos envolvendo o Distrito Federal. Em alguns momentos, em alguns processos, eu defendi a tese que não prevaleceu perante o STF. E aqui o que é que entendia o Distrito Federal através da sua Procuradoria? Que a definição dos valores de obrigação de pequeno valor, RPV, se vão ser 10, 20, 30, enfim, a definição desse valor competia ao governador, a lei de iniciativa do governador. Ou seja, se um parlamentar iniciasse um projeto de lei para definir de forma diferente, essa norma, segundo o Distrito Federal, segundo a Procuradoria, seria inconstitucional. E o que estaria sendo violado nesse caso? O estabelecimento de definição de regras orçamentárias e a organização da administração pública distrital. Grosso modo, eram esses os fundamentos da PGDF, eram esses os fundamentos do Distrito Federal. E que foi o que o STF entendeu. O STF entendeu de forma contrária ao Distrito Federal. Olha só, o que é que consta no informativo 1153. A tese fixada é a seguinte: a iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo. A iniciativa legislativa, ou seja, para você começar um projeto de lei que venha tratar desta matéria, qual matéria? A definição de valor para obrigação de pequeno valor, RPV, não é reservado ao chefe do Poder Executivo. Resumo: lei de iniciativa parlamentar que altera o teto para pagamento de obrigações por requisição de pequeno valor não padece de vício de inconstitucionalidade formal, na medida em que aborda assunto de iniciativa legislativa concorrente. O que é que acontece aqui para você ter a visão prática do que ocorreu? Existia uma lei no Distrito Federal que estabelecia que o teto para pagamento via RPV eram de 10 salários mínimos. 10 salários mínimos. Ou seja, tudo que passasse 10 salários mínimos deveria ser pago através de precatório. E essa era uma lei que interessava ao Distrito Federal, ao Poder Executivo, porque você tinha ali uma limitação de pagamentos de RPV, já que você teria ali um valor inferior. Então, você, para pagar aqueles RPVs que o pagamento ele ocorre de forma mais célere, teria um valor menor, e aí você conseguiria organizar financeiramente o seu orçamento de forma, digamos assim, mais fácil, porque você não teria tantas obrigações de pequeno valor a serem pagas, já que você definiu um teto menor. E aí o que aconteceu? Veio uma lei de iniciativa parlamentar, ou seja, não foi o governador que iniciou essa lei, foi um parlamentar do Poder Legislativo do Distrito Federal, da Câmara Legislativa do DF, que falou: olha, vamos alterar essa obrigação de pequeno valor para o teto passar a ser 20 salários mínimos. E aí, automaticamente, o que aconteceria? Diversos processos judiciais que estavam naquelas faixas de 10 a 20 salários mínimos passariam a ser, então, pagos através de RPV, ou seja, o Distrito Federal teria uma obrigação mais imediata para pagamento desses valores. E aí veio a tese do Distrito Federal falando que, olha, não deveria um parlamentar iniciar essa
proposta de lei, porque você estaria ali violando a iniciativa do governador para tratar do orçamento e você também estaria violando ali a organização da administração pública, já que, quer queira, quer não, existem pagamentos de verbas que acabariam afetando as finanças públicas, a gestão da administração pública. Mas o STF ele entendeu de forma diversa, ele entendeu que poderia sim um membro do Poder Legislativo iniciar esse projeto de lei para alterar o teto da RPV. E olha só quais foram os fundamentos. Vamos voltar aqui para o informativo, porque é importante a gente ler de forma conjunta. Inexiste iniciativa legislativa reservada ao chefe do Poder Executivo para dispor acerca de obrigações de pequeno valor, pois a matéria não possui natureza orçamentária. A matéria não possui natureza orçamentária, nem trata de organização ou de funcionamento da administração pública. Então, para o STF, essa definição do valor a ser pago a título de RPV não é matéria orçamentária. As hipóteses de reserva de iniciativa de lei não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa aos princípios democráticos e da separação dos poderes. Nesse contexto, o simples fato de determinada proposição implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. E essa fundamentação aqui ela é importante porque ela acaba valendo até para outros casos, né? Não só esse da RPV. Esse fundamento, essa razão de decidir, de certo modo, ele vai poder também ser aplicado em outros julgados, como linha de argumentação, inclusive contrária, no caso, né, à administração pública. O simples fato de determinada proposição implicar aumento de despesa para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Com base nesse entendimento, o plenário, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, tema 1326, bem como, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, para dar provimento ao recurso de modo a reformar a decisão recorrida para que sejam observados os limites definidos pela Lei 6618 de 2020 do Distrito Federal, para pagamento de obrigações de pequeno valor decorrentes de condenação judicial e fixou a tese anteriormente citada. E aí vale a pena a gente ler novamente a tese, justamente para que você fixe essa tese. A iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo. Ok? Então, esse julgado aqui sobre RPV, ele vai estar na sua prova. Agora vamos para o próximo julgado aqui do informativo 1153. É possível que guarda municipal realize busca pessoal e domiciliar? Vamos lá, pessoal. Esse tema aqui, ele é importante, principalmente para você que está estudando para procuradorias municipais e ainda mais se no seu edital constar no conteúdo programático, direito penal e direito processual penal. Não tem sido raro editais de procuradoria cobrando essas disciplinas. Então, se você está estudando ali para procuradorias municipais, que o tema guarda municipal é muito relevante, e tiver penal e processo penal, alerta máximo, porque esse julgado do STF, ele pode vir a ser cobrado. Qual é o plano de fundo aqui? Vou deixar o questionamento mais uma vez na tela para você visualizar. É possível que guarda municipal realize busca pessoal e domiciliar? A questão de fundo foi a seguinte: determinado sujeito estava caminhando pela rua e ao avistar guardas municipais, quando ele avistou guardas municipais, ele soltou uma sacola e saiu correndo. Os guardas municipais acharam aquilo estranho e aí foram abordar ele alcançou a sacola que ele tinha soltado e verificou que dentro dessa sacola existiam conteúdos relacionados a tráfico de drogas, etc. E aí questionou ao indivíduo se ele tinha ou não alguma coisa em casa, etc. Foi feita ali uma abordagem e o próprio indivíduo acabou assumindo que na sua casa ele também possuía alguns itens relacionados a drogas e a tráfico de drogas. E isso fez com que os guardas municipais fossem até a sua casa e, a partir da busca pessoal e domiciliar, encontrando esses itens, fizeram a prisão em flagrante daquele sujeito.
o tema chegou até o STF para verificar se as guardas municipais, que não são polícias militares, não é polícia civil, poderiam ter feito essa conduta. E aí, qual foi o entendimento do STF a respeito dessa questão? A resposta foi positiva. Olha só o que entendeu o STF nesse julgado importante que está no informativo de número 1153. Desde que exista, olha a condicionante aqui, pessoal, desde que existente a necessária justa causa, que aí no caso foi o guarda municipal avistar, ver a conduta suspeita e quando abordou o próprio indivíduo informar que possuía aqueles apetrechos de tráfego em sua casa, desde que existente a necessária justa causa, são válidas a busca pessoal e domiciliar realizadas pela guarda municipal quando configurada a situação de flagrante do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Ou seja, tem duas situações aqui. Primeiro, é necessário que haja a justa causa. Segundo, é necessário que esteja ocorrendo um flagrante. Então, são essas duas condicionantes que eu quero que você memorize para a sua prova. Você não vai falar por aí, responder por aí, que agora o guarda municipal ele pode, de todo modo, fazer suas investigações e analisar se está tendo um ilícito penal de ordem de tráfico de drogas. Não é isso. Existem duas condicionantes. Primeiro é a justa causa. Segundo, flagrante delito. Essas são as balizas do STF e é isso que você vai levar para a sua prova, porque o examinador ele pode colocar de forma mais abrangente e aí a questão estará errada. E vamos ver quais foram os fundamentos do STF. Os fundamentos são importantes, principalmente se você for responder uma questão subjetiva sobre o tema. As guardas municipais desenvolvem atividade de segurança pública, que está ali previsto no artigo 144, parágrafo 8º da Constituição Federal, essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade. Artigo 9º, parágrafo 1º, também da Constituição, como a manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações dos municípios. Os agentes estatais devem nortear suas ações de modo motivado, isso aqui é óbvio, e com base em elementos probatórios mínimos capazes de indicar a ocorrência de situação de flagrante. Nesse contexto, a justa causa não exige a certeza da ocorrência do delito. Olha só, a justa causa que a gente falou acima não exige a certeza da ocorrência do delito, mas fundadas razões a respeito, de modo que, uma vez existente, não há ilegalidade na prisão efetuada pela Guarda Municipal. 2. Ademais, em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado em tese nas modalidades, entre aspas, trazer consigo e ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo, crime permanente, motivo pelo qual a flagrância permite a busca domiciliar independentemente da expedição de mandato judicial, quando presentes as fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de um crime. Na espécie, a existência de justa causa para busca pessoal e domiciliar ocorreu após o acusado demonstrar nervosismo e dispensar, ou seja, soltar uma sacola ao avistar os guardas municipais durante patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico de drogas. No interior da sacola descartada, havia entorpecentes embalados prontos para venda e ao ser indagado, olha só como eu falei, sobre a existência de outras drogas, o acusado confirmou que guardava mais em sua casa, razão pela qual os guardas municipais se dirigiram até o local e encontraram grande quantidade de variados entorpecentes, ou seja, justa causa e flagrância. Com base nesses e outros entendimentos, a primeira turma, por maioria, negou o provimento ao agravo interno para cassar o acórdão recorrido e reconhecer a legalidade da prisão em flagrante e das provas dela decorrentes, determinando, por consequência, o prosseguimento do processo no caso. E olha só, pessoal, é muito importante esse julgado porque o STJ entende de forma contrária. O STF, nesse julgado aqui, ele julga, ele define de forma contrária ao que entende o Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Então, nesse momento em que eu gravo o vídeo, existe um conflito entre o entendimento do STF e o entendimento do STJ. E aí, muito provavelmente, a gente vai ver o STJ se curvando ao entendimento do STF, desde que, obviamente, dentro dessas balizas que o STF
julgou. Esse julgado aqui é muito importante, como eu falei, se você estiver estudando para PGM, se tiver no seu edital direito penal, direito processual penal, alerta máximo. E o próximo julgado, ele vai tratar sobre contravenções penais, questões de arma branca, tema também que pode estar na sua prova. Vamos lá. O artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, abre aspas, trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta sem licença de autoridade, fecha parêntese, permanece válido e se aplica ao porte de arma branca. O que é que vocês acham que entendeu o STF sobre esse tema? Mas antes da gente começar, vamos ver aqui o conceito do que seria arma branca, né? Porque às vezes quem estuda para procuradorias não tem tanto domínio sobre essa matéria. No direito penal brasileiro, arma branca é todo objeto perfurante, cortante ou contundente que não é classificado como arma de fogo e que pode ser utilizado para ofender a integridade física de uma pessoa. Exemplos comuns incluem facas, canivetes, espadas, punhais, entre outros instrumentos que possuem lâmina ou ponta. Então imagine que você está ali trazendo consigo uma faca pela rua, portando. Isso se trata de uma contravenção penal à luz do artigo 19 da Lei de Contravenções Penais. Vamos ver o que o STF decidiu, porque também aqui existe umas particularidades, algumas nuances, porque vai depender do caso concreto. Vamos lá. A tese fixada foi a seguinte: o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca. Essa é a regra, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente. Olha só, pessoal, aqui a questão, você vai ter que verificar as circunstâncias do caso concreto, por que ele está levando consigo uma faca, e também o elemento subjetivo daquele agente. Então, vamos dar aqui um exemplo mais claro do que não seria uma contravenção. Você é um chefe de cozinha, você tem seu kit de ferramentas, que são suas facas de cortar, facas para cortar carne, cortar tempero, etc. E você está trazendo consigo aquelas facas que são uma arma branca para o seu restaurante. Você está indo da sua casa para o seu restaurante e você está portando consigo. Veja que a circunstância do caso e o elemento subjetivo deste chefe, não tem nenhum intuito ilícito, não tem nenhum intuito de atentar à esfera penal, digamos assim. É o objeto de trabalho dele. Então, aí, nesse caso, obviamente, não vai ser uma contravenção penal. Agora, imagine você um caso completamente diferente. Você está indo a um estádio de futebol, onde você vai ver o seu time jogar, você é membro de uma torcida organizada e você está levando consigo um punhal, uma arma, um canivete. Olha só como é estranho você levar um punhal para um estádio de futebol, com a circunstância ainda de você ser membro de uma torcida organizada, que a gente sabe que muitas vezes, né, a gente não vai poder generalizar, mas muitas e muitas vezes estão envolvidas em questões envolvendo ilícitos, crimes, violência nos estádios. Então, veja o comparativo dessas duas circunstâncias. Então, o que é que o STF fala aqui? A gente tem que ver o caso concreto, a gente vai ter que ver a circunstância e o elemento subjetivo, o que é que está passando ali na cabeça do elemento, do indivíduo, ao portar aquele instrumento. Vamos lá, o resumo do julgado. Por revelar interpretação mais adequada com os fins sociais da norma, o preceito incriminador descrito no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, até que sobrevenha disposição em contrário, possui plena aplicabilidade na hipótese de porte de arma branca, devendo o julgador orientar-se, no caso concreto, pelo contexto fático, pela intenção do agente e pelo potencial de lesividade do objeto. Abre parênteses, grau de potencialidade lesiva ou efetiva lesão ao bem jurídico protegido pela norma penal. E os fundamentos. O porte de arma branca constitui matéria penal que pretende tutelar uma série de bens jurídicos relevantes, como a segurança nacional, a incolumidade pública e a saúde das pessoas. Com o intuito de prevenir crimes violentos, proteger a paz pública e restringir comportamentos perigosos, o legislador impõe sanções à mera conduta de porte legal de armas, independentemente da concretização do dano.
Relativamente às armas de fogo, o artigo 19 de Lei de Contravenções Penais foi derrogado pelo artigo 10 da Lei 9.437, que instituiu o Sistema Nacional de Armas, SINARME, e que, por sua vez, foi abrogado pela Lei 10.826, conhecido como Estatuto do Desarmamento. Então, com relação às armas de fogo, você esquece a Lei de Contravenções Penais, porque já houve uma regulamentação legal, hoje, atualmente, através do Estatuto do Desarmamento. Agora a gente vai para a parte que importa a este julgado. No que se refere ao porte de outros artefatos de menor potencial ofensivo, como as armas brancas, sejam elas próprias, instrumentos destinados ao ataque ou à defesa, a exemplo de facas, canivetes, punhais e espadas, ou impróprias, qualquer outro instrumento que se torne vulnerante quando utilizado com a finalidade de ataque, a exemplo de machados, foices e tesouras, a contravenção penal prevista no referido dispositivo permanece válida e vigente. Ademais, não há que se falar em norma penal em branco, sem complemento ou em violação ao princípio da legalidade em matéria penal. Esta Corte, seguindo o entendimento jurisprudencial do STJ, entendeu que a regulamentação estatal decorrente da expressão sem licença de autoridade é dispensável para a configuração da infração penal, na medida em que a redação original do dispositivo se referia à autorização administrativa da autoridade competente apenas para o porte ou para a posse de arma de fogo. Isso é, a exigência não se aplicava para as armas brancas. Na espécie, a turma criminal do Colégio Recursal de Marília, São Paulo, confirmou a sentença que condenou o réu a pagamento de 15 dias de multa por portar em sua cintura uma faca de cozinha, sendo verificado no caso concreto, e aqui a importância de se analisar o caso concreto, que as circunstâncias em que houve a sua abordagem indicavam a lesividade da conduta e o evidente risco à integridade física dos frequentadores do local. Então imagine você aqui novamente aquele exemplo do estádio de futebol. Eu estou indo ao estádio de futebol com uma arma na minha cintura, com um canivete. Verifique que não tem lógica você levar uma arma branca para um estádio de futebol. Com base nesses e outros entendimentos, o plenário, por maioria, ao apreciar o tema 857 de repercussão geral, negou o provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a tese anteriormente citada, que a gente vai ler para que você fixe novamente. O artigo 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente. E agora a gente vai para o próximo julgado importante, tratando sobre o Tribunal de Júri, no informativo 1153. É possível ao Tribunal de Justiça determinar a realização de novo júri em sede de recurso de apelação deduzida contra decisão absolutória dos jurados. Olha só, aqui a questão é a seguinte: imagine que num tribunal do júri o réu foi absolvido. E aí houve recurso de apelação para reformar essa sentença. O tribunal do júri, ele pode determinar a realização de novo júri nesse caso, ou ele já vai julgar o recurso? Ele é obrigado a julgar o recurso ou ele pode determinar a realização de novo júri? O que é que o STF entendeu sobre a matéria? Ele entendeu de forma positiva. Olha só as condicionantes. Tese fixada. É cabível o recurso de apelação com base no artigo 593, inciso 3º, a linha D do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do tribunal do júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. O tribunal de apelação não determinará o novo júri quando tiver ocorrido a apresentação constante em ata de tese contundente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, os precedentes vinculados do STF e as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos. Se no seu concurso cair direito processual penal, é importante que você fique atento a este julgado do STF, porque olha só as condicionantes que o STF estabeleceu para a realização de um novo júri em caso de absolvição do réu. Primeira deles, como você verificou, é que a decisão dos jurados eles estejam manifestamente contrária à prova dos autos. Olha só, amparada em quesito genérico,
for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. Mas olha só, no ponto número 2, já para ficar bem claro aqui, o STF afasta aquela possibilidade de clemência, porque pode ocorrer uma absolvição do réu totalmente contrária à prova dos autos, no caso de clemência. O que seria essa clemência? É aquele perdão. E isso é um caso que ocorre várias vezes em casos relacionados a crimes sexuais envolvendo familiares. Imagine você que o pai de uma garota de 5, de 4 anos, ele tem a sua filha violentada e assassinada por um criminoso. E, em razão disso, ele se vinga, ele no ato de emoção, ele vê aquela situação que ocorreu um delito contra sua filha e ele vai lá e tira a vida daquela pessoa. Obviamente, ele vai a julgamento e no julgamento se verifica que, de fato, ele foi lá, ele cometeu o homicídio, mas em razão da circunstância houve a clemência, porque ele estava ali realizando aquele crime em razão de uma conduta que a própria vítima, no caso, que o homicida da sua filha, teve. Então, nesse caso, ocorre a clemência. É um exemplo de casos de clemência. Então, há que se diferenciar se é um caso legítimo de clemência ou se foi um julgamento de fato contrário, totalmente contrário às provas dos autos, de forma indevida. Olha só o resumo do julgado para a gente analisar e você fixar. É compatível com a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri a possibilidade do Tribunal de Justiça determinar a realização de novo júri em sede de recurso de apelação deduzida contra a decisão absolutória dos julgados, amparada no quesito genérico, considerada manifestamente contrária à prova dos autos. O princípio da soberania dos vereditos não impede a interposição de recurso contra a decisão absolutória dos jurados sob a alegação de ser manifestamente contrária à prova dos autos. O cabimento de apelação obedece ao princípio da paridade de armas que decorre do contraditório e da ampla defesa, e o seu acolhimento tem como única consequência a determinação para se realizar o novo júri, na medida em que a reanálise do caso continua sendo competência do próprio corpo de jurados. Por outro lado, o quesito genérico absolutório introduzido pela Lei 11.689 dá margem para o reconhecimento da possibilidade de absolvição por critérios extras-legais. Neste contexto, conforme compreensão alcançada por esta Corte, o Tribunal de Segunda Instância não determinará a realização de novo júri caso a absolvição se dê por motivo de clemência, com base no quesito genérico absolutório. E essa decisão dos jurados decorre de acolhimento da tese apresentada pela defesa, cujo conteúdo deve ser registrado em ata de julgamento e compatível com o texto constitucional, com os precedentes vinculantes do STF e com as circunstâncias de fato veiculadas nos autos. Na espécie, o Conselho de Sentença, ao concordar com a tese defensiva, absolveu o acusado da prática de homicídio tentado contra o assassino confesso do seu enteado. O Ministério Público, ao pleitear a cassação da decisão dos jurados e a realização de novo júri, aduziu, entre outras alegações, que a absolvição por clemência não é permitida no ordenamento jurídico brasileiro e que o veredito foi manifestamente contrário à prova dos autos. Com base nesses e outros entendimentos, o plenário, por maioria, ao apreciar o tema 1087 de repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar a remessa dos autos ao tribunal de origem, a fim de que analise a apelação e delibere acerca da necessidade ou não de submissão do recorrido ao novo julgamento pelo tribunal de júri, nos termos da tese anteriormente mencionada. E qual é essa tese para você fixar? Número 1. É cabível recurso de apelação com base no artigo 593, inciso 3, a linha D do CPP, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal de Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária a provas dos autos. E o detalhe, o Tribunal de Apelação não determinará novo júri quando tiver ocorrido a apresentação constante em ata, ou seja, registrada em ata, de tese contundente à clemência do acusado e esta for acolhida pelos jurados, desde que essa tese, obviamente, seja compatível com a Constituição, os precedentes vinculantes do STF e as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos.
Por fim, um julgamento importantíssimo do STF relacionado à questão das multas tributárias. Isso aqui vai estar na sua prova. Vamos lá. Qual o percentual limite para a aplicação de multa tributária? E agora a gente analisa aqui um julgado importante relacionado a direitos tributários, subtópico princípios tributários. Aqui, pessoal, é importante que vocês saibam que quando determinado contribuinte ele comete uma infração tributária, por exemplo, sonegação, ele deixou de pagar os impostos, a fiscalização tributária pode ir atrás dele e estabelecer a obrigação não só de pagar o tributo devido, devidamente corrigido, com correção monetária, juros, etc., bem como aplicar uma penalidade de cunho, digamos assim, administrativo, que geralmente é uma multa relativa ao não pagamento daquele tributo. Então, digamos que você deixou de pagar R$ 1 milhão a título de tributo, determinada empresa, determinado sujeito passivo, e aí foi feita a fiscalização, e a fiscalização, olha, você sonegou, então aqui eu vou aplicar uma multa no percentual de 150%. É possível essa multa de 150%? Multa de 200%, 300%, 100%, o STF teve que analisar. Por quê? O que é que os contribuintes que de fato estavam lesando, né, não estavam cumprindo suas obrigações, estavam falando? Olha só, beleza, eu não cumpri aquela obrigação, mas uma multa nesse valor, nesse percentual, ela é abusiva. Você está ferindo aí o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, a questão do direito ao patrimônio. Você está utilizando uma conduta irregular minha para cometer também um abuso. E aí o ordenamento jurídico ele não pode permitir isso. Essa era a tese apresentada pelos contribuintes. E o que é que prevaleceu no STF? No STF prevaleceu que a aplicação de multa, num primeiro momento, ela só pode chegar a 100% do valor da dívida. Se passou de 100% do valor da dívida, ela se torna abusiva, exceto se ocorrer uma reincidência. Olha só esse julgado que aí, isso aqui eu não tenho dúvida, vai estar em concurso de Procuradoria Municipal, Procuradoria Estadual, Procuradoria da Fazenda, todos os concursos de procuradoria, quando nós formos falar de direito tributário, esse julgado aqui tem grandes chances de ser cobrado. Vamos lá. Qual o percentual limite para aplicação da multa tributária? O contexto eu já passei aqui para vocês. Vamos lá. A tese fixada foi a seguinte: até que seja editada a lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% do débito tributário. Essa é a regra geral. Olha só, vírgula, podendo ser até 150% do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no artigo 44, parágrafo 1º-A da Lei 9.430, incluído pela Lei 14.689, observado-se ainda o disposto no parágrafo 1º-C do citado artigo. Resumo para a gente fixar bem aqui a ideia deste julgado. As multas tributárias aplicadas em virtude de sonegação, fraude ou conluio devem se limitar a 100% da dívida tributária, sendo possível que o montante chegue a 150% da dívida em caso de reincidência. Então, volta aqui comigo, mentaliza isso. O limite é de 100%, mas se você for reincidente, a gente sobe para 150%. Tudo isso até que venha uma lei complementar federal a regulamentar essa questão. Então, 100% é o limite. Soneguei, tive conluio para não pagar imposto, é 100%. Eu sou reincidente? 150%, porque existe uma reprovabilidade maior na sua reincidência. Mas tudo isso aqui é até o Congresso definir, através de lei complementar federal, este percentual, ok? Volta para a gente ver aqui os fundamentos. Esse é o panorama que deve prevalecer até que seja editada a lei complementar federal pertinente sobre a matéria. Artigo 146, inciso 3º, apta a regulamentar o tema em todo o país. E olha só, apta a regulamentar o tema em todo o país. O STF já deixa aqui claro que esse tema, quando for regulamentado, ele vai ser semelhante ao Código Tributário Nacional. Ele vai regulamentar o tema em todo o país de forma uniforme para municípios, Estado, Distrito Federal e, obviamente, para União. Importante você também ter isso em mente.
Fundamento. Em atenção aos princípios constitucionais, e olha o que eu falei, razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica e vedação ao confisco, os percentuais máximos das multas aplicadas previstas na atual legislação federal, incluídos pela Lei 14.689, foram adotados para efeito de repercussão geral, até que sobrevenha a mencionada legislação complementar de caráter nacional, a fim de serem observados por todos os entes da federação. Esta Corte levou em consideração, em síntese, que 1. A multa tributária, em termos técnicos, consiste em obrigação principal. 2. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio pressupõem a existência de um comportamento doloso praticado pelo agente e merece maior reprimenda. 3. O teto não pode ser baixo a ponto de não ter força de reprimir e de inibir os referidos comportamentos. É uma premissa importante essa. De agentes que atuam para infringir a lei e não pode ser alto a ponto de resultar em efeito confiscatório. O que é que esse ponto número 3 está falando aqui? Olha, esse percentual da multa ele não pode ser também 10%, 15%, 20%. Por quê? O contribuinte que tem ali a intenção de sonegar, de fraudar, ele vai falar, ó, se eu for pego, só vai ser uma multa de 10, 15%, eu vou assumir esse risco. Então, ele não tem ali o estímulo a não sonegar, a não cometer fraude, porque economicamente, se você tem uma aplicação de multa em percentual baixo, você está ali, quer queira, quer não, fazendo com que o contribuinte possa valer a sua sorte. Olha, eu não vou arrecadar, vou sonegar, e se eu for pego, eu pago esse 15%, 20% de multa, porque economicamente para mim vale a pena. Então, o STF ele fala aqui, olha, não pode ser um percentual baixo, porque também vai enfraquecer a norma, mas também não pode ser um percentual tão elevado, senão vai ter um efeito confiscatório. Ponto número 4. As limitações qualitativas e quantitativas às sanções tributárias deverão ser estabelecidas pelo legislador complementar em norma geral, à luz da razoabilidade e da proporcionalidade. A disparidade de tratamentos na legislação federal, estadual, distrital e municipal. 6. A impossibilidade de se afirmar que, para fins de fixação de teto, a ofensa qualificada à legislação tributária é mais ou menos grave a depender da unidade federativa envolvida. Então, com esse julgado aqui, o STF ele padroniza, ele acabou padronizando e falando, olha, até que nós tenhamos uma lei complementar federal sobre o tema, a gente vai pegar a legislação federal e aplicar a todas as unidades da federação. Porque não existe uma sonegação maior ou menor em razão de onde foi ocorrido. Se foi ocorrido no estado da Bahia, no estado do Acre, ou se foi ocorrido no município de São Paulo. Sonegação é sonegação, fraude é fraude, e você tem essa reprimenda por parte da legislação tributária. E olha que interessante, o STF, quando ele julga e estabelece esse patamar de 100% e 150%, e ele fundamenta com razoabilidade e proporcionalidade, ele já está ali dando um recado ao legislador federal quando vier a fazer essa lei complementar. Olha, não estabeleça algo que vá acima de 100% ou 150%, porque nós aqui do STF, quando analisarmos, vamos achar que tem efeito confiscatório. Essa aqui é a minha visão e é só um parêntese a título de curiosidade. Eu noto através desse julgado que o STF ele meio que já estabeleceu qual é o limite. É 100% e 150%. A ver se, eventualmente, o Congresso estipular de forma diferente, por exemplo, 150% e 200%, qual vai ser o posicionamento do STF, se eventualmente isso ocorrer e se o tema chegar até a análise, o que provavelmente aconteceria, né? Então, você tem aí que o patamar é 100% e 150% por aplicação da legislação federal a todos os entes da federação. Beleza? A gente retoma. Nesse contexto, a sanção tributária deve ser graduada em razão da individualização da conduta do agente em cada caso concreto. Isso é importante. Você não pode generalizar. Respeitados os preceitos constitucionais e normas gerais em matéria de legislação tributária constantes em lei complementar federal. Ademais, devem ser atendidas as hipóteses de não aplicação da multa qualificada na Lei 9.430 de 1996, que está ali no artigo 44, parágrafo 1c. Na espécie, é que a gente vai para o caso concreto para ficar mais ilustrativo, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região assentou a existência de infrações da legislação tributária pela empresa hora recorrente. Considerou válida a aplicação da multa qualificada pela Receita Federal em razão de sonegação, fraude ou conluio no valor de 150% do débito tributário
pois prevista na redação original do artigo 44, inciso 2º, e não registrou a presença de reincidência. Com base nesses e outros entendimentos, aqui um detalhe, não registrou a reincidência. O plenário, por unanimidade, ao apreciar o tema 863 de repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário para reduzir a multa qualificada em sonegação, fraude ou conluio para 100% do débito tributário, restabelecendo os ônus sucumbenciais fixados na sentença. 2. Fixou a tese anteriormente citada. 3. Modulou os efeitos da decisão, a fim de que produza efeitos desde a edição da Lei Complementar 14.689 de 2023, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da Federação até os limites da tese, ressalvados a. As ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data. B. Os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não haja pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral. Então, é muito importante essa tese aqui. Isso aqui vai cair na sua prova. Então, fique atento a esses patamares. Patamar de 100%, patamar de 150% em caso de reincidência e aplicação dessa regra federal de forma uniforme a todos os entes da federação, até que venha uma lei complementar federal. Então, fica atento, esse tema estará na sua prova. É isso aí, meus amigos. Esse foi o informativo 1153 do STF, completo com os julgados que tenho certeza estarão na sua prova. Gostaram? Comenta aqui embaixo. Se ficou com qualquer dúvida, manda para cá para a gente debater e aprender cada vez mais. E lembrando, a Black Week do Aprovação PGE vai ocorrer no dia 5 de novembro, então não perde tempo, se cadastra no link que está aqui na descrição. Eu já falei para você, não perde essa. Então, até o próximo informativo do STF.